Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir no livro de Gênesis. O tema nessa noite é o valor de uma aliança com Deus. O valor de uma aliança com Deus. A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 17, versículo de número 17. Qual é o valor de uma aliança com Deus? E se ela é tão valiosa assim, porque na maioria das vezes eu e você nós quebramos a nossa aliança que fazemos com Deus. O valor de uma aliança com Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 17, diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, depois de ti e nas suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus a tua descendência e depois de ti. O valor de uma aliança. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida. Eu te peço, papai querido, como de costume, Senhor, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Pai, é necessário, Senhor, que eu diminua e o Senhor possa crescer poderosamente no nosso meio. Alcança-nos, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui presencialmente, meu Pai. Nós possamos ser totalmente transformados pela Tua palavra, pelo mover do Teu Espírito Santo. Faz mais uma vez, meu Pai, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Como nos dias de hoje, nós quebramos uma aliança tão fácil, não é verdade? Como nos dias de hoje as alianças são quebradas com facilidade. Casamentos que se acabam por uma discussão boba. Amizades que se rompem por motivos tão pequenos. Amizades se rompem, as pessoas não são mais amigas, deixam de ser amigas por tão poucas coisas. Gente que diz assim, ó: tô contigo porque pode contar comigo do que for preciso, você pode contar comigo. Mas no primeiro vendaval, no primeira tempestade, te abandona no barco, leva os botes e você que se vira para salvar a tua vida. Como hoje é difícil nós cumprirmos, nós sermos fiéis nas alianças. Não deixe de dizer uma verdade para você nessa noite. Mesmo que hoje nós vivemos num mundo tão difícil, cumprir a nossa aliança com as pessoas, nós não podemos deixar de ser aliançado com Deus. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças, com todos os nossos entusiasmos, nos aliançarmos com Deus com convicção e com certeza, e fazer de tudo para que não quebremos a nossa aliança. Entenda uma coisa: muitos infelizmente tratam a aliança com Deus como fazer uma aliança comigo, como fazer uma aliança com você. Vou quebrar, não tem problema não, Deus perdoa, Deus é misericordioso. E é triste isso, né? Nós fazemos alianças rasas, fazemos alianças sem compromisso com Deus, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda essa verdade. O inferno não quer que você ouça. Deus, ele não entra em relacionamento superficial. Não. Deus não quer comigo, com você, com nós, um relacionamento superficial. O nosso Deus é um Deus de pacto, o nosso Deus é um Deus de compromisso, o nosso Deus é um Deus de aliança eterna. E tem mais, ele não divide você com ninguém. Ele quer que eu e você sejamos exclusividade dele, aliançado com ele. Então a pergunta que nós precisamos fazer para mim e para você nessa noite não é se apenas eu e você cremos em Deus. Será que eu e você, nós cremos em Deus de verdade? E se você crê, a pergunta que eu faço: eu e você, estamos aliançados com Ele? Será que eu e você, nós estamos aliançados com Ele? Né? Reflita, responda para você mesmo. Você está aliançado com Deus de verdade? Você está aliançado com Jesus de verdade? Deus, ele vai liberar promessas para todos. Vai liberar promessa para mim, para a pastora, para o Anderson, para a Raquel, para o Gabriel, para o Geraldo, para todos. Ele vai liberar promessa. Mas entenda uma coisa: manifestações só acontecem com quem tem aliança verdadeira com ele. Segredos que o céu tem para dar para cada um de nós, ele só vai dar
quem tem aliança com ele. No texto nós lemos em Gênesis 17, onde Deus ele aparece para Abraão. Agora, Abraão estava mais ou menos, praticamente mais ou menos, com 100 anos de idade. Com 100 anos de idade, Deus chega para Abraão e fala assim: eu vou fazer uma aliança contigo, uma aliança perpétua. Quantos anos você tinha quando Deus chegou em você e falou: eu quero fazer uma aliança contigo? E quando ele chegou diante de você, você está com este mesmo entusiasmo? Você ainda tem guardado essa aliança em uma caixinha fechada? Ou você já corrompeu esta aliança? Entenda uma coisa: estabelecerei a minha aliança. Está em Gênesis 7, 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti por uma aliança perpétua. Aqui é o momento onde Deus afirma com Abraão um pacto. Onde Deus afirma com Abraão uma aliança. Onde Deus afirma com Abraão não apenas bênção, mas compromisso. Deus é um Deus de aliança, mas também é um Deus de compromisso. É um Deus também de renúncia. Um pacto não envolvia apenas bênção, envolvia compromisso. Deus chega diante de Abraão e fala: hoje, a partir de hoje, Abraão, você não vai chamar mais Abrão, você vai chamar Abraão. Ei, quando foi que Deus mudou seu nome? Promete descendência, Deus promete bênçãos, mas também lembra: Abraão, você vai ter tudo, você vai ter bênçãos, você vai ter descendência, você vai ser muito próspero. Mas eu quero de você, Abraão, consagração. Eu quero de você, Abraão, obediência. Eu quero de você, Abraão, uma prática de circuncisão, que naquela época eles faziam a circuncisão. Eu tinha que manter, porque era um ato de aliança com Deus. E este capítulo aqui, na verdade, é um divisor de água. Deus estava dizendo assim, ó: Abraão, eu não quero te visitar. Abraão, eu quero habitar contigo. Eu quero viver contigo. Eu quero pacto, Abraão. Eu quero aliança, Abraão. Eu quero parceria. Olha que coisa linda, mas Deus hoje está procurando em mim, em você, em nós, em você que está me assistindo. Ele pode contar com você como parceria. Ele pode fazer uma dupla com você. É uma palavra viva para nós hoje. Ela continua viva para mim e para você. Deus ainda procura homens e mulheres que não só querem milagre, mas homens e mulheres que querem uma vida aliançada com Ele. Mesmo sabendo se o milagre não vem, né, pastora? Se a cura não acontece, mas eu vou continuar aliançando com Ele. Eu vou continuar me aliançando com Ele. Ele está procurando aqui nessa noite. Ou nós só vamos aliançar com Ele se formos abençoados. Ou nós só vamos aliançar com Ele se as nossas respostas de orações forem respondidas. Como está a minha aliança? Como está a sua aliança com Deus? Deus não faz aliança com quem não quer compromisso. E eu não digo compromisso de estar nas quartas, de estar na sexta, não. Eu digo compromisso de vida com Ele. Eu digo compromisso de clareza, de transparência para com Ele. Aliança sem entrega é só uma associação religiosa. E Deus não compactua com superficialidade. Deus não quer de mim, de você, uma vida superficial. Deus não quer de mim, de você, uma vida religiosa. Deus não quer de mim, de você, uma vida ligada no automático, onde nós já temos automaticamente, entre aspas, já temos o que vamos fazer amanhã. Não, Deus é muito mais que uma vida ligada no automático. Diz em Gênesis capítulo 17, versículo de 27, Gênesis 17, versículo de número 1, diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo para Abraão: se você for no culto na quarta, anda na minha presença, ser perfeito. Deus não está dizendo para Abraão: se você for no culto no domingo, ande na minha presença, seja perfeito. Não. Deus está dizendo para Abraão, como diz para mim e para você, nesta noite: eu quero que você anda na minha presença todos os dias e sedes perfeito. Eu quero que as pessoas olhem para você, onde você estiver, ver homens e mulheres diferentes, ver homens e mulheres aliançados com Deus.
Eu estava hoje no meu trabalho, nós estávamos fazendo a instalação de uma máquina nova que chegou lá, eu já fiz a tubulação, estava passando o guia do fio, para depois puxar os fios, e o guia não ia. Estava tentando passar o guia não ia de jeito nenhum. Eu falei, oh, Deus, tem misericórdia. Aí o rapaz falou, deixa eu te ajudar. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Na hora que ele pôs a mão, o guia passou. Eu dei um glória a Deus, eu dei um pulo de glória a Deus, aleluia. Ele falou, opa, às vezes também eu dou uns doidos, você faz igual você, nós de doido. Eu falei, a minha vida é assim. Na dificuldade, glorifico a Deus. Na bonança, glorifico a Deus. E o guia tá lá, só amanhã para emendar o cabo e passar. Então entenda, nós precisamos testemunhar o Senhor. Nós precisamos ser aliançados com Ele. Deus não está chamando para uma relação rasa. Deus quer profundidade. Deus quer aliança. Deus quer que a nossa igreja crescemos em profundidade. Que nós crescemos em aliança. Que quando dizemos assim, não vivo mais para mim, mas vivemos para Ele. Não vivemos mais para si, mas vivemos para Ele. Abraão deixou tudo. Abraão deixou família, Abraão deixou terra, deixou segurança, porque ele entendeu que andar com Deus custaria tudo. Viver uma aliança com Deus vai custar tudo. Vai, muitas vezes, deixar para trás a amizade errada. Muitas vezes vamos deixar para trás algo que nós gostamos muito de fazer. Nós vamos ter que deixar para trás para poder cumprir a nossa aliança com Deus. Muitas vezes para cumprir o chamado, o Senhor quer de mim, de você. Muitas vezes Ele vai querer de nós até o nosso lazer. Muitas vezes Ele vai querer de nós aquilo que você gosta tanto. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias. Eu fui muito fanático de futebol. Eu gostava demais de jogar futebol. Era de segunda a segunda. Só que Deus foi tomando conta do meu coração. Hoje eu não que a idade chegou. Mas muitos tempos atrás, não deixei de ser fanático de futebol. Porque eu entendi que a obra do Senhor precisa ser prioridade na minha vida. Não foi, Neguinha? Neguinha sabe o quanto que ela passou sufoco, tadinha. Quanto foi difícil, né, Neguinha? Mas valeu a pena, né? Vou melhorar, eu te prometo que vou melhorar mais ainda. Valeu a pena. Eu entendi que eu preciso da aliança com Deus, precisa estar acima de tudo. Muitos hoje querem bênção da aliança, mas continuam flertando com o mundo. Quero ser abençoado, mas o mundo lá fica flertando. E acha que está tudo bem. Ainda nós que não gostamos mais de flertar com o mundo, somos taxados ainda, né? Somos chatos, mas não. É melhor ser chato, mas quando nós chegarmos naquele dia, falar, ó, seja bem-vindo, Raquel. Você se separou, você não flertou com o mundo. Seja bem-vinda. Eu te conheci. Eu estava assistindo um podcast do Hudson de Oliveira. Eu gosto muito do Hudson de Oliveira, desde a minha conversão. Gosto demais dele. E neste podcast ele falava assim, ó, sabe que eu tenho medo que a igreja se perca. Que a igreja trabalha tanto, mas se perca. De saber qual é a verdadeira cor dos olhos de Jesus. A igreja eles trabalham, mas não tem mais intimidade com o Senhor. Eu tenho medo que a igreja se perca com isso. A igreja constrói grandes templos, constrói megas templos, isso cresce, está crescendo, e é valioso crescer, mas esquece de ter seu compromisso com Deus. Eu tenho medo disso, porque ele falando, eu assisti hoje no almoço, ele falando assim, e chegar naquele dia não vai adiantar. As igrejas são perfeitas, tem seu relatório, hoje faz seus gráficos de crescimento. Não vai adiantar nada disso se você não tiver gráfico de crescimento com intimidade com o Senhor. Porque vão chegar na igreja e você fala, olha, a minha igreja, olha o meu gráfico de crescimento, olha ali, olha aqui. E o Senhor fala, eu não te conheço. Você não me conheceu. Eu tenho medo, dizia o Hudson falando. Isso mexeu comigo. Isso mexeu muito comigo, porque nós estamos muito ocupados. Estamos muito tarefados. Eu estou muito tarefado. E vamos dar um exemplo. Hoje não sou difícil ver status. Mas o status do Gabriel é convidativo a ver. Você vê cada piscina linda, maravilhosa, lá, cada lugar lindo, maravilhoso lá. Mas no começo não é assim, né, filho? O negócio, só quem pega ali a piscina vê o quanto que tava. Assim era um dia nós. Mas o Senhor foi lá e deixou nós clarinho. Só que às vezes nós queremos flertar com o mundo, quer se sujar de novo. Porque falta relacionamento com Deus. Então quando você estiver vindo naquela piscina linda, fala,
Um dia eu fui sujo também, o Senhor tá me limpando cada vez mais. Eu brinquei com ele, falei, ô, seu filho, tá ficando profissional no assunto, hein? Ele falou, pastor, tudo pra glória de Deus, se não for Deus, não seria assim. Eu falei, isso aí, menino. Eu falei, que orgulho desse meu filho. É sobre isso, porque se não for Deus em nossas vidas, nós não vamos conseguir êxito. Então entenda uma coisa, muitos querem bênção da aliança, mas continuam flertando com o mundo. Me entristece, igreja. Não flerta com o mundo. Muitos querem benefício do céu, mas sem romper os acordos com o Egito. Acham normal beber, acham normal fumar, acham normal flertar. Nossa, meu Deus do céu, me entristece ver as pessoas, olha, eu larguei de tudo, mas eu não consigo largar do cigarro. Oh, misericórdia. Se você pegar firme, o Senhor faz você se libertar disso aí. Ei, muitos querem benefício do céu, mas não se rompe com os acordos do Egito. Aliança exige renúncia. Aliança exige santidade. Aliança exige separação. Ei, aquilo que eu digo, Deus não compartilha você com ninguém, a não ser com a sua família. E mesmo assim, toma cuidado para não colocar a sua família acima de Deus. Deus não compartilha você com ninguém. Você é exclusividade de Deus. Olha que coisa linda. Põe a mão no seu peito e diz, eu sou exclusividade de Deus. Será que não vale a pena nós nos aliançarmos com este Deus? Será que não vale a pena termos uma aliança verdadeira com este Deus? Deus não divide aliança com Deus. Não dá para viver aliançado com Deus e flertar com o pecado no sábado à noite. Não dá para aliançar com Deus no domingo, sair do culto e flertar com o pecado. Aliança protege, aliança te direciona. Em Salmos capítulo 91, versículo número 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem está aliançado tem lugar secreto. Quem está aliançado tem direção do alto. Quem está aliançado tem livramento de guerra. Quem está aliançado, mesmo quando a voz contrária fala, vou parar, aí a voz do Espírito Santo fala mais forte, temos aliança. Nós temos aliança. Você fez aliança comigo. Quem está aliançado? Veja Abraão em Gênesis versículo 14, diz assim, ele entra numa guerra, ele salva Ló, sai vitorioso, por quê? Porque estava debaixo da cobertura de uma aliança. Ei, quem te guarda não é o teu nome, quem te guarda não é o teu status, quem te guarda não é o teu currículo, quem te guarda é a tua aliança com Deus. É ela que nos protege, é ela que nos faz ser diferente, Raquel. É ela que faz o mundo enxergar em nós, vemos pessoas diferentes, porque nós entendemos que vale a pena ter aliança com Deus. Mesmo quando tudo falha, a aliança permanece como escudo. O mundo pode ruir, mas quem tem aliança não vive guiado pelo medo, vive guiado pelas promessas. Ei, você tem aliança com Deus. Aleluia, Jesus. Santo é ti. Aleluia. Sabe, quebrar uma aliança é abrir brecha para o inimigo. Eu não sei se você se você quebrou alguma aliança com Deus, hoje é noite de restauração. Em Juízes capítulo 16, vocês lembram de Sansão? Você deve conhecer a história. Sansão rompe os votos. E quando ele acorda, ele pensa que tinha poder, que o poder estava com ele, mas o Espírito já havia retirado. Sansão brincou com a unção. Sansão brincou com a aliança, sabe? O que te mantém, a unção não é o seu dom, é a sua aliança com Deus. Sansão era forte, Sansão era ungido, Sansão era separado, mas ele brincou com o que era santo. Ele rompeu a aliança, ele perdeu a força. Quantos que você conhece? Tem muita gente tentando vencer no altar, mas perdeu a aliança do quarto secreto. Ei, não perca a sua aliança do seu quarto secreto.
Deus tem me cobrado muito. Deus quer de volta o nosso quarto secreto. Deus quer de volta a nossa intimidade. Quebrar aliança é como arrombar a porta e convidar o inimigo. Pode entrar. Não brinque com aquilo que Deus levou a sério. Você está aliançado. Não brinque com isso não. Isso é muito sério. Então hoje é noite de nós renovarmos o nosso voto com o Senhor. Dizer: Deus, eu não quero mais andar de forma morna, superficial. Eu quero viver a sua aliança que o Senhor tem comigo. Eu quero viver, eu quero algo mais, eu quero algo mais profundo. E tem mais. Deus honra quem honra a aliança. Deus honra quem honra a aliança. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 3, diz assim: somos infiéis, mas mesmo assim, ele permanece fiel, não podendo negar a si mesmo. Sabe o que eu vejo aqui? A fidelidade de Deus é um escudo. Mesmo que quando você cai, mesmo que quando você vacila, você chora, e se houver arrependimento, ele permanece de pé, com a aliança estendida, dizendo: eu ainda estou aqui. Olha que Deus misericordioso. Mas só não podemos viver só dessa misericórdia. Não, no nome de Jesus, e caia, não volta a cair mais, e fique de pé, e fala: Senhor, eu estou aqui, vamos começar de novo comigo, Senhor. É o que Ele mais quer. Sempre que nós temos recomeço com Ele. Noé, em Gênesis capítulo 9, Deus faz um dilúvio. Só que Deus firmou aliança. O que Ele faz? Coloca um arco-íris como sinal. Até hoje, depois de séculos e séculos, este arco ainda aparece no céu, porque Deus é fiel na sua parte. A aliança de Deus não expira. Ela não depende do seu momento. Ela apenas depende do caráter de Deus. E Ele tem um caráter para cumprir a aliança que Ele fez com você. Não importa o tempo. Eu estava falando para Deus: Deus, não importa o tempo, mas tira do meu tempo, para que eu possa viver seu tempo. Muitas vezes nós somos ansiosos no nosso tempo. Muitas vezes o nosso tempo atrapalha o agir de Deus. Mas precisamos aprender a querer viver o tempo dele. Você pode ter tropeçado, mas se voltar para o altar, ele continua com o anel da aliança nas mãos. Ele é um Deus de pactos eternos. Ele chama de volta: ei, vamos voltar a fazer aliança. Vamos voltar a fazer aliança. Talvez há pessoas que estão aqui hoje aliançadas com Deus por causa dos seus pais, das suas mães, dos seus avós. A aliança muda destino de gerações em gerações. Em Gênesis 26, 24 diz assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Deus visita Isaac, não apenas por Isaac, mas por causa da aliança que ele fez com Abraão lá atrás. Você sabia que tem bênção chegando na tua casa? Que não é por sua causa, mas por causa da fidelidade, talvez da sua mãe, talvez dos seus avós, talvez dos seus pais. Talvez você está colhendo hoje, que teve por causa da aliança que os seus fizeram com sua mãe. Então entenda, como se o céu dissesse: eu não esqueci da sua geração. Eu não esqueci. Quando você honra a aliança, Deus abençoa sua casa, Deus abençoa sua descendência, Deus abençoe seus filhos. E até ainda que vão nascer, Raquel, já está abençoado. Porque você tem aliançado com Deus. Seu compromisso hoje pode ser livramento da manhã para a sua família. Quem anda em aliança carrega autoridade espiritual. Ei, você tem autoridade espiritual porque você tem aliança com Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim, Elias dizendo: que vive o Senhor. Olha Elias falando para o povo todo: que vive o Senhor, em cuja presença estou, não vai chover aqui nessa terra. Elias dizendo isso para o povo. Choveu? Não choveu. Por quê? Elias tinha aliança com Deus. Como alguém ousa dizer isso? Porque tinha aliança com Deus. Então eu entendo aqui: quem anda em aliança, anda com autoridade. O inferno reconhece, Nelminha, que o céu se move. Ei, não é terno, não é o terno, não é o título, não é o microfone. É a aliança que gera autoridade. É a aliança que gera autoridade. Não é pregar bem, eloquente, cantar bem, não.
É o céu, é a aliança que gera autoridade. Davi pega umas pedrinhas, e com aquelas pedrinhas derrubou o gigante. Foi força física? Não. Era o peso da aliança de Deus de Israel. Você tem aliança, igreja. Não deixa nada parar você. Não deixa nada paralisar você. Deus tem coisas grandes para entregar em suas mãos. Deus tem segredos lindos, maravilhosos para revelar para ti. Mas vai depender da sua disponibilidade de entregar de corpo e alma para esta aliança. Você pode, aqui eu entendo algo muito forte. Você pode ser desconhecido no mundo. Mas se você tiver uma aliança com Deus, o inferno vai saber teu nome. O inferno vai saber o teu nome. Uma certa vez, os discípulos estavam tentando roubar, expulsar demônios. E não conseguiram expulsar o demônio. Falaram assim, eu te expulso no nome de Paulo. Não conseguiram. Falou, Paulo e Silas eu conheço. Mas vocês quem são? O inferno conhecia o nome de Paulo e Silas. E eles foram envergonhados. Correram nu. Por quê? Não tinha aliança com Deus. O mundo espiritual não é brincadeira, não. O mundo espiritual só respeita quem tem aliança com Deus. E Deus está chamando eu e você nessa noite para nós vivermos essa aliança com Deus. O inferno precisa conhecer o nosso nome. O inferno precisa conhecer quem é a Raquel. O inferno precisa conhecer quem é o Enzo. Precisa, filho. O Enzo é um menino diferente. É craque de bola, mas é craque no céu. Precisa conhecer isso. O Enzo fica bravo quando perde o videogame. Dá até glória a Deus do seu lado, com aleluia. Mas o céu sabe que ele é temente a Deus. Isso que o inferno precisa conhecer. O inferno precisa nos conhecer. Será que o inferno nos conhece? Ele precisa conhecer a mim e você, igreja. Ele precisa conhecer nós. É como eu estava dizendo no domingo, né? Do pastor Davi Miranda. Ele passava horas e horas orando, noites, virava a noite orando. E numa cruzada, vou contar, foi muito forte aquilo para mim. E numa cruzada, uma menina chega lá diante de para ele orar por cura, ele estava orando por cura. Uma menina chega com os olhos vendados. E o obreiro falou, ela deve estar vendada por causa do sol, para não poder machucar os olhinhos dela. E lá, quando o Davi Miranda tira a venda, o pastor falando, o obreiro no podcast, o pastor falando, eu falei, eu vi com os meus olhos, não estou como falando o que os outros me contaram. E quando o Davi Miranda tira a flanela dos olhos da menina, a menina estava sem os olhos, sem as córneas dos olhos, estava cega. E na hora que ele orou ali, imediatamente os olhos voltaram, normal, lisou. Porque eu falei, o que esse homem tem, meu Deus? Eu perguntei, onde foi que nós se perdemos? Onde foi? As estações, né? Na falta de alianças, na falta de intimidade. Para mim também, viu, igreja? Não estou falando vocês, não. Eu estou no mesmo pacote que vocês, tá? Estou no mesmo pacote. Não sou melhor nem que vocês, não, no mesmo pacotinho. Mas nós precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar. As pessoas precisam bater na nossa porta e falar, ei, ore por mim. Ore por mim, eu preciso da sua oração. As pessoas precisam bater na nossa porta. Nós precisamos ser procurados. Nem que nós sejamos acordados com os olhos remelados e cansados. Oh, meu Deus! Mas precisamos. Lava os olhos assim, não remenda os olhos assim, vai fazer a obra. Nossa, como eu ficaria contente se alguém bater na minha porta de madrugada e pedindo oração? Eu tenho, precisamos resgatar isso. Resgatar isso. Ter desejo de fazer isso. E lá eu falei, nossa. Aí depois ele falava, esse homem orava, virava a noite orando, virava de manhã orando. E nós temos vida corrida, precisamos trabalhar. Mas tem dias que nós não trabalhamos, sabe? Não vai valer a pena ficar um sábado orando, o dia inteiro orando, a madrugada orando. Aí nós cansamos tanto, né? Eu vou só orar se eu levar meu celularzinho para tocar música. Aí vai ver, música nada. Estão mexendo nas redes sociais, estão mexendo em tudo. Mas a música ficou para trás. Precisamos voltar, igreja, a voltar, mover os céus através das nossas orações. Entenda, a nova aliança
O inferno vai saber o teu nome. O inferno vai nos conhecer o nome de Jesus. Jesus é a expressão viva da nova aliança. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz assim: mas agora alcançou-lhe ministério, tanto mais excelente quanto o de mediador da melhor aliança. Na antiga aliança, exigia sacrifício contínuo. Na antiga aliança, exigia sangue de animais, exigia rituais. Mas agora nós não precisamos. Agora nós estamos em Cristo. Agora nós temos um pacto superior, um sangue que fala mais alto que o sangue de Abel. A cruz não foi o fim. A cruz foi o início de uma nova história entre Deus e o homem. O único sacrifício que Deus quer agora, talvez seja o nosso sono, talvez seja o nosso tempo, talvez seja da nossa dedicação. Porque hoje virou sacrifício, né? Vamos ser sinceros. Não é fácil acordar de madrugada não para orar. Não vamos ser religiosos, não. Vamos se romantizar, né? Vamos ser sinceros. Ainda mais que esse friozinho gostoso que está fazendo. Levantar da cama, jogar água nos olhos e falar com Deus. Né? Hoje nós queremos, não, vou orar no quarto mesmo. Aí envia a cabeça assim debaixo das cobertas, assim, ó, começa a orar e escuta. E a oração ficou para trás, né? Eu sei que não é fácil, estamos cansados, trabalhamos muito, mas a Bíblia fala que o nosso espírito nos revivifica. O nosso espírito nos revivifica. Quando Jesus declarou assim, ó, está consumado, ele está dizendo, a dívida foi paga, o véu foi rasgado, a aliança foi selada. Hoje, você não precisa do cristiano, o cordeiro já foi oferecido, o sangue já foi derramado, você tem acesso aos santos dos santos. A nova aliança transforma corações, não apenas comportamento. A aliança com Cristo transforma o nosso coração. Em Ezequiel 36, 26, assim, ó, tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes, eu e você, estou falando dos novos, quem não é cristão, não, estou falando aqui para nós. Muitas vezes eu e você temos coração de pedra para Cristo. Porque muitas vezes eu e você, nós temos o coração de pedra para a obra de Deus. Por quê? Não, meu coração é de carne. Meu coração é de carne. Mas quando Deus pede para dar algo, para fazer algo, não vou fazer não. Coração de pedra. Sabe? Na antiga aliança, o foco era a regra. Tinha que ser, era rígido. Era rígido. Tinha que ser, se não fizesse, na antiga aliança, somente o rei, o sacerdote e o profeta tinham acesso a Deus. Na nova aliança, se o profeta ou o sacerdote chegasse no santuário do santuário, eles amarravam uma cordinha, porque se ele tivesse em pecado, ali mesmo ele era consumido. Ali mesmo. Então ele já amarrava, porque se tivesse pecado, para poder puxar o corpo. Então era rigoroso. Tinha que ser, não tinha meio termo. Mas Deus é um Deus de amor. Ele nos dá, eu não quero sacrifício. Eu só quero relacionamento. Relacionamento. Deus não quer apenas que você mude a roupa. Ele quer transformar o seu coração. Porque não adianta nada mudar a roupa e não mudar a língua. Não adianta nada. Então Deus não quer que mude a roupa. Deus quer que mude o coração. A religião reforma a aparência. A aliança transforma a nossa essência. Transforma a nossa essência. Não adianta nada. A religião só muda a aparência. Mas a aliança transforma a essência. Quantos estão com a aparência, entre aspas, mudado? Nós não podemos só mudar a aparência. É bonito, devemos vestir as melhores roupas. E você vai vestir as melhores roupas. No nome de Jesus, você vai estar linda, maravilhosa, cada vez mais linda com as melhores roupas. Mas antes de nós mudarmos as nossas roupas, nós temos que entender que dentro de nós mudou primeiro. Dentro de nós mudou primeiro. Houve uma transformação, porque tem essência. A essência transforma. Então, quando nós entendemos isso, nós não oramos mais por obrigação. Nós não vamos mais ao culto porque estamos na escala, porque somos obrigados. Não. Nós oramos, nós vamos ao culto
porque nós amamos estar com Ele. Você não jejua para ser aceito. Você jejua porque você entendeu. Eu sou filho. E como filho, eu entendo que se não eu não jejuar, a minha carne vai roubar a minha identidade de filho. Então eu entendo. E outra coisa, você não vive com medo de ir para o inferno. Porque você vive porque tem sede de agradar o Pai. Quem tem identidade não tem medo do inferno, porque você sabe que a tua vida é para agradar o Pai. Essa é a nova aliança interna. Vive uma vida apaixonado por Jesus. Quem está apaixonado por Ele? Quem vive a nova aliança tem o Espírito. Em Efésios 1:3 diz assim: foste selado com o Espírito Santo da promessa. O selo da nova aliança não é uma tatuagem. O selo da nova aliança não é um ritual. É o Espírito Santo habitando dentro de você. Ei, você é templo do Espírito Santo. Aqui eu achei muito legal. Vem, Cezinho, tá com frio, meu lindo? Cezinho, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, antigamente, a arca da aliança representava a presença de Deus, né? Então, onde levava a arca da aliança, estava indo a presença de Deus. Até que, quem foi lá que ficou próspero, meu Deus do céu, fugiu o nome. Ficaram prósperos, ficou tantos anos na casa do homem, o homem ficou pobre. Aí foi para a casa de Obed-edom, aí Obed-edom ficou próspero, porque tinha a presença do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo também? Hoje a arca não representa mais a presença do Senhor. Não tem mais a arca da aliança hoje. Hoje quem representa a presença do Senhor? Você, que é a arca ambulante. Onde você for, Cezinha, a presença do Espírito Santo está indo. Aonde você for, Anderson, a presença do Espírito Santo está indo. Onde você for, pastor, mesmo mancolando, o Espírito Santo não está nem aí, mancando. O Espírito Santo nem está aí, porque sabe que você tem a presença do Espírito Santo. Onde formos, nós estamos indo com a presença do Espírito Santo. Ei, aleluia! Eu e você, nós somos uma arca ambulante, um templo em movimento. Onde você pisa, o céu te reconhece. Aleluia! Isso é muito forte. Onde nós pisarmos, o céu reconhece. Lá vai Raquel, minha filha. Lá vai o Gabriel. Ai, que menino lindo. Ai, meu filho. Eita, glória a Deus. Nem parece aquele menino que gostava de beber. Olha que coisa mais linda. Abandonou bebida. Agora curte a família. Trabalhador. Pregador da palavra. Cuida dos jovens. É que o Espírito Santo olha em nós. Olha para nós. Ei, entenda isso. Onde você pisa, o céu te reconhece. Por mais simples que seja o trabalho que você estiver fazendo para Ele, embora você ache que é simples, mas toda vez que você movimenta o céu para o Senhor, é um trabalho por excelência. É um trabalho por excelência. Romanos 8:11 diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita dentro de nós. Ei, então é muito importante nós andarmos mais pela carne, mas vivermos pelo Espírito. Se Ele está em você, tem fogo. Se Ele está em você, tem discernimento. Se Ele está em você, tem autoridade. Se Ele está em você, tem fruto. Se Ele está em você, tem dons. Se Ele está em você, tem renúncia. Se Ele está em você, tem Cristo. Aleluia! Entenda uma coisa, eu quero concluir para nós orarmos. Glória a Deus. Você, quem quer a promessa? Amém. Quem quer a promessa de Deus? Aleluia. Quem quer a promessa de Deus? Está chiando. Tá problema no cabo ali. Quem quer a promessa de Deus diz aleluia. Aleluia. Quer promessa? Mas a expressão de Deus, antes da promessa você tem aliança comigo? Antes da vitória você tem pacto comigo? Antes da autoridade você tem intimidade comigo? Hoje o Espírito Santo de Deus, aleluia, hoje o Espírito Santo de Deus chama para nós renovarmos o nosso pacto.
Hoje o Espírito Santo de Deus chama para nós renovarmos a nossa aliança. Hoje o Espírito Santo de Deus nos chama para nós fazermos uma lavagem nas nossas vidas, uma repercussão nas nossas vidas e nos avaliarmos se realmente estamos aliançados com Ele. Se realmente eu e você, nós estamos aliançados com Ele. Em Salmos 25, versículo 14, vamos ler, esse eu quero ler com você. Aleluia. Salmos 25, versículo 14, esse eu quero ler. Esse é forte. Salmos 25, 14. Aleluia, Jesus. As bocas podem glorificar o Senhor. Deixa eu ver se eu estou atrasado. Salmos 25, 14. Glória a Deus. Quem achou da glória a Deus? Salmos 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele revelará segredos da sua aliança. Ei, você entendeu? O segredo do Senhor há para quem teme a Ele. Ele dará a saber da sua aliança. Sabe o que eu entendo aqui? Estava lá no serviço, nem fui tomar café para poder meditar nessa palavra. Aí Deus falou assim comigo: filho, eu quero revelar os meus segredos íntimos para aqueles que são aliançados comigo. Que o Espírito Santo possa achar em nós um desejo verdadeiro de se aliançar com o céu, sem nos deixar perder com as coisas dessa terra. Que eu e você, nós possamos vir e nos permitir que nesta noite levante homens e mulheres de aliança, porque quem tem aliança carrega promessa. Quem tem aliança carrega presença. Quem tem aliança carrega propósito. Quem tem aliança carrega poder. Quem tem aliança carrega renúncia. Quem tem aliança carrega alegria. Quem tem aliança sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Vamos nos aliançar com Deus essa noite? Convido você, se você pode, se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Oh, Deus de poder está aqui neste lugar. Deus de aliança está aqui neste lugar. Aleluia. Deus, nesta noite quer renovar a nossa aliança. Você que está me assistindo, é o convite do Espírito Santo nessa noite. Eu pergunto, não é se você crê em Deus, você tem aliança com Ele? Faz uma reflexão. Convido você nessa manhã, nessa noite, buscar a presença do Senhor. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Nós ficamos na Rua Rosa, Bresciano Farnotti, 497, Parque Avelino. Vai ser uma alegria receber você. Deus abençoe você.